Bom dia, queridos, graça e paz. Em alguns minutos estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical, a classe dos adultos, daqui da primeira igreja evangélica congregacional de Rondonópolis, campo missionário do DEM. Enquanto isso, você já vai convidando aí seus contatos, seus amigos, sua família, aquele irmãozinho da igreja que você sabe que pode estar dormindo, então você vai estar acordando ele. Humberto Bezerra já está com a gente. Graça e paz, meu irmão. Enquanto isso, a gente vai procurando aqui também o computador para a gente poder ver a nossa transmissão de hoje. Essa mudança do Facebook, a gente fica perdidinho para achar as coisas, né? Já achou aí, Fernanda? O quê? Transmissão? Estou tentando procurar aqui no computador, eu não achei ainda não. Você está no seu ou você está no da igreja? Da igreja. Você tem que estar no seu. Da igreja não da igreja. Não está aparecendo não. Vamos louvar ao Senhor, depois a gente tenta achar aqui de novo. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem transformar cada coração. Vem unificar cada divisão. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem nos ensinar a amar mais e mais. Vem
por enquanto eu só consigo visualizar um Humberto com a gente, né? Não sei se tem mais alguém com a gente. Na teoria tem mais 5 pessoas, né? Além de Fabiana. Queridos, hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo, né? Semana passada a gente começou a conversar sobre os 3 grupos de 7, né? Onde a gente vai ver que os grupos são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então na semana passada a gente falou dos 7 selos. E hoje a gente vai começar a falar das 7 trombetas, né? Que seria o nosso ponto 2 aqui, né? O toque das 7 trombetas. Então eu vou pedir você abrir a sua Bíblia no Apocalipse e a gente vai estar lendo, não agora tudo de uma vez, mas a gente vai estar lendo trecho por trecho, né, de Apocalipse, do Apocalipse 8, do verso 1, até mais ou menos o Apocalipse 11, do 15 ao 19, tá? Então eu quero, para começar, estar orando, né, pra gente continuar. Como é que é, Juliana. Juliana tá com a gente, seja bem-vinda, Ju. Vamos orar? Fabiana, olha pra nós aí. Hoje Fabiana disse que não vai aparecer não, só vai ter a voz. Ela vai ser a voz, quando eu não estiver falando, ela vai ser a voz das leituras e da oração. Fala pra nós. Pai de amor, nós te agradecemos por estarmos nesse momento, Pai, logo de manhã, estudando um pouquinho da Tua Palavra, aprendendo um pouquinho da Tua Palavra, Senhor. Trate conosco, nos ensina, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Apocalipse 8, no verso 7, eu vou estar lendo, porque depois Fabiana vai pegar outros 2 textos e vai ler pra gente, né? Esses 2 textos aqui. Apocalipse 8, verso de número 7. É isso? Cadê? Isso. 8, verso número 7. Na verdade eu vou ler 8, do 1 até o 7, pra gente fazer a ligação de domingo passado para hoje, tá? Vamos lá. 8 a partir do 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também de toda a erva verde. Bom, essa é a primeira trombeta sendo tocada. Essa primeira trombeta, nós temos aqui, a gente vê aqui, a manifestação de juízo de Deus com saraiva e fogo. A saraiva na Bíblia, né, é um símbolo de juízo da parte de Deus. Você vê isso em Isaías 28:17. A Fabiana vai estar lendo para nós. Diz assim: e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Bem como o fogo também faz parte desse juízo. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Vai lá, Hebreus 12:29. Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus
é um fogo consumidor. Então a gente vê aqui que a terra ela vai ser atingida por um juízo duplo e consequentemente será tirado o seu sustento. Vai ser queimado um monte de coisa e isso vai ser algo vindo de Deus. Mas quem está com a gente, Fabiana? A mãe. Oi, mãe, seja bem-vinda, que não apareceu para Denilde. mim. A Denilde também não apareceu para mim ainda. Mas Está seja aqui. bem-vinda, minha irmã. Bom, então essa é a primeira trombeta. Vamos lá, a segunda trombeta. Verso 8 e 9, e Fabiana vai separar outros textos aqui que vai estar lendo pra gente. Versos 8 e 9 fala assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Beleza? Então essa é a segunda trombeta. A primeira trombeta a gente viu como o juízo de Deus, como o juízo duplo de Deus, e agora vem a segunda trombeta. Essa segunda trombeta trata-se da queda de uma potência política, né? A montanha ardendo em chamas fala de uma nação que envolverá as nações representadas pelo mar em guerra, cujo resultado será a destruição de terça parte da terra e das embarcações, dos navios de guerra que vão estar, porque a gente sabe que a gente vai estar num período de guerra nessa parte, né? Vamos lá, vamos comparar isso que a gente leu com os textos de Jeremias 51, 25, Isaías 17, 13 e Apocalipse 17, 15. Jeremias 51, 25. Diz o Senhor: eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. Isaías 17, 13. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. E Apocalipse 17, 15. Apocalipse 17, 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Tá, então a gente vê aqui a semelhança de ambos os textos, mostrando que a Bíblia ela nunca se contradiz, ela sempre se completa, né? Tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra de Deus nunca vai se contradizer, ela vai estar sempre se completando, né? Porque ela é uma palavra só, a palavra do nosso Deus. Beleza? E a gente entra então na terceira trombeta. Essa terceira trombeta vai estar do verso 10 ao verso 11. Diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou um absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então vamos lá. Essa terceira trombeta, ela fala o seguinte para nós. É uma descrição do que pode ser entendido em sentido físico como o envenenamento das águas por produtos químicos usados, como pode ser interpretado em sentido simbólico. Neste caso,
trata-se da queda de um falso sistema religioso. Absinto na Bíblia é sempre sinônimo de erro, né? E a gente vai estar vendo o que a Bíblia fala também. Em Jeremias 9, de 13 a 15, e depois 23, de 14 a 15. Vai lá, Fabiana. Jeremias 9, 13 diz o seguinte: E disse o Senhor: Por que deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram após o propósito do seu coração e após os Balaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que darei de comer a losna a este povo, e lhes darei de beber água de fel. Jeremias 23, 14 e 15. 14 e 15. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Porquanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: Eis que lhes darei de comer a losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Então a gente vê aqui também, no mesmo modo que a montanha arde representa poder político, a estrela que cai vai estar representando um sistema religioso. Um sistema religioso que é bem esquisito, né? Que a gente pode dizer que é um sistema religioso que se corrompeu, tá? Então vamos lá. A quarta trombeta. A quarta trombeta vai estar aqui nos versos 12 em diante. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Você vê que cada trombeta que toca o negócio vai piorando, né? O negócio vai ficando mais estreito. Vamos lá, com o toque dessa quarta trombeta, haverá o ferimento da terça parte do sol, da lua e das estrelas. Pode ser em sentido literal, como a gente vê em Mateus 24 e 29. Pode ler? Pode ler. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Pode ser literalmente ou em sentido figurado. Em sentido figurado, fala da queda de governantes mundiais, né? Por acreditarem na falsa paz prometida, vem agora o prestígio desaparecer. Eles vão ver o prestígio deles desaparecer depois dessa situação toda. Tranquilo até aí, pessoal? Aí agora a gente entra na quinta trombeta. Essa quinta trombeta, o texto vai ser um pouquinho longo, já vou separar os outros aqui para Fabiana. Deixa eu achar aqui a quinta trombeta. Queria que você me acompanhasse comigo. Você tem um texto? Não. Então Fabiana vai ler esse texto que é grandão para mim. Esse aqui, Apocalipse 9, do 1 ao 12. Bom que hoje eu não estou falando sozinho, né? Estou dividido com Fabiana, aí facilita um pouquinho para minha voz. Apocalipse 9, do 1. Do 1 ao 12.
E ao quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre a cabeça havia uma das coroas semelhante a ouro. E seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraça como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como ruídos de carro, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhões na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Estamos na quinta, né? Bom, então a gente vê aqui a quinta trombeta, né? A estrela caída do céu, a terra recebe a chave do abismo. Fala do período de grande tormenta causada pelas hostes infernais que são representadas pelos gafanhotos, né? Apolion ou Abdon, que quer dizer que sai das profundezas, será o chefe, né? O tempo que os gafanhotos têm para agir é curto, são 5 meses, né? O que resta da 70ª semana de Daniel, né? As dores da ordem moral causadas por estas hostes são figuras dos tormentos eternos. Então você vê que a cada trombeta que é tocada, a situação vai piorando, a situação vai ficando muito estranha, né? Então vamos lá. Fala aí. Você falou que 5 meses é um tempo curto. Curto se não for nessa tormenta toda que foi lida aqui em Apocalipse, né? Porque 5 meses com gafanhotos te atacando, né? E você desejando a morte e não conseguindo morrer, né? Esses 5 meses aí vai virar uma eternidade. É igual essa quarentena, né? Quarentena normalmente é 40 dias, mas já tá, ó. Quantos meses? Então vamos lá. Então essa foi a quinta trombeta. Agora a gente entra na sexta trombeta. Vou pedir para a Fabiana ler para nós. 9 do 13 ao 21. 9 do 13 ao 21. Restante do capítulo. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e houve o número deles.
E assim vi os cavalos nesta visão, os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, e como ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Essa aí é a 6ª trombeta. Renata tá falando aí, essa pandemia está dando 5 meses, né? Ela tá até rindo ali. Vamos lá. Aí vem agora essa 6ª trombeta. E é interessante quando você lê o texto, você vê como que o coração do homem é duro, né? Vê essas situações todas acontecendo e não se arrepende, não é complicado. Vamos lá. É nesta hora que se realizará a invasão das terras de Israel pelos que moram ao lado do rio Eufrates. O autor, na nossa lição, fala assim: cremos que se trata daquela força que caminhará para a batalha de Armagedon. Abre aí, Fabiana, Apocalipse 16, 14 a 16. 16, 14 e 16. Isso. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. 16, né? Isso, 16. Vamos lá. Então, em Armagedon se concentrarão as seguintes forças para combate, né? Claro que você vai ver que algumas forças a gente vai estar... o autor ele especula, né? A gente não tem como bater o martelo, é isso, né? Ele especula como uma possibilidade, né? Vamos lá. A primeira força que a gente vê são as forças do anticristo. Fabiana, abre aí Daniel 2 e depois Apocalipse 17, 12. Né? As forças do anticristo, representadas por uma confederação de 10 reinos ou países, os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor, bem como os 10 chifres da besta. Vamos lá. Daniel o quê? Daniel 2. 2? Todo? Todo. O texto é longo, tá, gente? Vamos lá. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E os reis disseram: tive um sonho. E para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei que siríaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho e os teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado, se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação? Sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas uns monturo. Mas
Se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei os sonhos a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas, para que proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei senão os deuses, cuja morada não é como a carne. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu, disse Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi à sua casa, e fez saber acaso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão da noite. Daniel louvou ao Deus dos céus. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela profundo e o esconderijo, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi na sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus do céu, o qual revela os seus segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça e da tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber
ao rei e para que entendesses o pensamento do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Senhor dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais de campo e aves dos céus, ele os entregou nas tuas mãos e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E ao quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos atelhos, em parte de barro, de olheiro, em parte de ferro, isso será o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que visto o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de iodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como vistes que de monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava à porta do rei. Beleza. E Apocalipse 17:12 fala assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então, você vê aqui que essa é a força do anticristo. Agora, tem a segunda força, que são as forças do norte. Eu não vou fazer essa covardia com Fabiana nem com vocês de pedir para ler o texto, que seria de Ezequiel 38 e 39. Então você, em casa, você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir em Ezequiel
E você vai estar lendo Ezequiel capítulo 38 e 39. Né? E essas forças do Reino do Norte, o autor põe aqui como possivelmente a Rússia e os seus aliados. Por que ele fala possivelmente a Rússia? Ele não pode cravar, vai ser a Rússia. Né? Mas possivelmente por quê? Porque ali no norte é a potência que tem naquela região. Beleza? E a terceira força são as forças do leste, ou do nascimento do sol, com seus 200 milhões de homens armados. Aí Fabiana vai ler Apocalipse 9:16 e eu vou ler o 16, que eu me perdi, 16:12. 9:16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E o 16:12 fala: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então são essas três forças que vão estar concentrarão o combate ali, tá? E a gente entra agora na sétima e última trombeta, né? Que está em Apocalipse 11. Vamos voltar lá. Apocalipse 11, do verso 15, cadê? 15 a 19, que diz assim para nós: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos servos, os profetas aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Vamos lá. Essa é a sétima trombeta. Essa traz Jesus Cristo em glória. É o fim da 70ª semana de Daniel e o início do milênio. Tá? Então, queridos, a gente vai estar finalizando por aqui hoje, né? A gente já está 40 e poucos minutos conversando sobre essas trombetas, e na semana que vem a gente vai estar vendo as 7 taças, ok? Vamos orar? Antes disso, Fabiana vai dizer aí quem é que está com a gente aí, mais quem está com a gente, né? Quem entrou foi a Gleice Fernanda, lá de Cuiabá. Seja bem-vinda. A Maria e o Daniel, lá de Porã, saudades de vocês. E a Silvia Correia, prima de mamãe, também entrou. Então sejam todos bem-vindos. Vamos orar para a gente finalizar? Seu pai estava aqui também. Valdeia, seu pai entrou. Valdeia também, papai também. Sua é mãe. Que hoje não apareceu para mim. Para mim apareceram poucas pessoas ali. Sua mãe também. Então vamos orar para a gente finalizar? Antes de orar, só fazer o nosso recadinho, né? Hoje à noite, nosso culto da família, louvor e adoração a Deus, às 19 horas aqui no Mato Grosso, no horário de Brasília, 20 horas. Você possa estar participando com a gente também do culto dessa noite. Vamos orar? Pai de amor, louvado seja o teu nome por esse tempo que passamos juntos aqui, estudando um pouquinho da sua palavra. Que possamos ser conhecedores da tua palavra e que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, que a gente não venha cometer falhas
e que nós possamos viver os teus ensinamentos. Fica conosco, nos dê um restante de domingo agradável na tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, querido. Um forte abraço a todos. Sim, a Juliana estava aí com a gente também. A Fabiana falou lá no iniciozinho. Tá bom? Forte abraço a todos. Até mais tarde.